A JAC Motors aposta em carros elétricos e, para isso, está trazendo para o Brasil 5 modelos. Um caminhão de 2 toneladas, uma picape, a primeira elétrica, e mais 3 SUVs. Eu sou Antônio Puga, do Crítico Automotivo, estou aqui em São Paulo para conhecer esses novos carros que a marca chinesa traz para o país. Eu estou com o Sérgio Habib, presidente da JAC Motors Brasil, e ele vai falar sobre os 5 lançamentos dos modelos elétricos que ele está trazendo. Quais são as novidades e o que é isso que você está trazendo? Nós somos a primeira marca a trazer 5 carros elétricos para o consumidor brasileiro. Nós temos 3 SUVs, um SUV pequeno, o IEV20, 119.900, um SUV médio, 153.900, com 300 km de autonomia, e um SUV grande, 198.900, esse tem quase 400 km de autonomia. Nós temos essa picape elétrica e nós temos um caminhão de 6 toneladas. O caminhão de 6 toneladas elétrico é o seguinte: não tem nenhum sentido um caminhão urbano diesel quando você tem um caminhão urbano elétrico equivalente. Porque você paga um pouco mais caro para comprar o caminhão elétrico, mas você recupera e ainda sobra um monte de dinheiro no uso, no diesel e na manutenção. Porque caminhão elétrico não tem manutenção. E no caso seguinte, essa picape, qual é o público-alvo? Empresas públicas, empresas privadas, exatamente qual é o foco de vocês? Então, na hora que a gente estudou trazer a picape, a gente tinha várias opções. Se eu quero uma picape para uso privado, eu preciso de uma picape pelo menos com 500 km de autonomia, porque o pessoal viaja. Isso ia fazer uma picape muito pesada, muito cara. Como ela é mais pesada, eu tenho que pôr mais motor, etc. Na realidade, o que nós estamos procurando com essa picape é o mercado corporativo. Por exemplo, a CPFL já confirmou 12 picapes para teste. Para teste, não para comprar. Se passar no teste, eles vão comprar muito mais, tipo 500, 1.000 ou 1.500. Nós temos um monte de empresa que tem preocupação ambiental, que para eles é importante o carro elétrico. E lembrando que você recupera o que você pagou a mais. Essa picape ela custa 220 mil reais. O que você paga mais na picape em relação à picape diesel, em 2 anos você recuperou a diferença só no uso diário da picape. No caso desses SUVs que você está trazendo, quais são os que chegam primeiro? E o brasileiro vai se acostumar com o carro elétrico? Olha, todo mundo, você deve ter dirigido nossos carros, todo mundo que dirige o carro elétrico fica absolutamente encantado. É uma delícia carro elétrico. Não vibra, não faz barulho, aceleração instantânea, torque instantâneo, não polui. Você ouve o barulho do pneu no asfalto, porque o carro inteiro não faz barulho. Então, o IEV20, o primeiro que chega é o IEV40. 153.900, nós já temos unidades chegando em setembro, outubro, essas já estão todas vendidas, nós temos pronta entrega a partir de novembro, dezembro, janeiro. O IEV20 ele chega a partir de janeiro, ou seja, daqui 2 meses e meio, 3 meses. A picape ela chega em fevereiro, março, o caminhão chega em novembro, ou seja, os carros estão praticamente disponíveis. Agora, você disse que esses carros, principalmente os SUVs, são para uso urbano e não para longas viagens. Por quê? Qual é o problema que o brasileiro vai ter comprando teu carro e viajando, por exemplo, alguma acima dos 400 quilômetros? Acima dos 250. O que acontece com o carro elétrico é o seguinte: o Brasil, por enquanto, tem pouca estrutura. Mas mesmo na Europa, com estrutura, viajar com um carro elétrico é complicado. Porque você tem que parar num eletroposto, ficar 1 hora, às vezes tem fila, você fica 1h30. E se você for a 500, 600 km, você tem que parar 2 vezes. Ou seja, a primeira parada, ok. A segunda, já não precisa. O carro elétrico, os nossos carros, eles têm de 300 a 400 km de autonomia. Na estrada, ar-condicionado ligado, se você quer realmente andar mais rápido, acima do limite permitido por lei, você vai fazer 230, 250 quilômetros, que é 1h30. Depois de 1h30 você tem que parar para reabastecer, 1 hora.
E às vezes eletroposto no Brasil tem pouco e às vezes ele não funciona. Então eu diria o seguinte, o carro elétrico ele é disruptivo, mas ele também tem suas limitações para o usuário. Ou seja, você quer comprar uma picape dessa? Ótimo, use em São Paulo. Ou, se você mora em São Paulo, vai para Sorocaba, mas não vai para Mato Grosso, porque você vai ter que parar 4 vezes para reabastecer. Não vale a pena, aí é melhor comprar um diesel. Até a gente ter uma rede de eletropostos, etc. E mesmo assim, se você for fazer 400 quilômetros, é uma parada só. Mas se você for fazer 600, 700 quilômetros, é 2 ou 3 paradas. E 3 paradas de 1 hora já é muita coisa. Então eu diria que basicamente o carro elétrico, ele é mobilidade urbana. Ele é imbatível em mobilidade urbana. E é um carro que é uma delícia de dirigir. Está todo mundo convidado, em qualquer concessionária Jaque, a dirigir um carro elétrico, vocês vão ver a diferença. Agora, a recarga, quanto é que a pessoa gasta numa recarga? Muito interessante. A recarga é a seguinte, basicamente a gente carrega o carro em casa como se fosse um celular. Você recarrega, se você rodar 300 km por semana, você vai recarregar uma vez por semana, você vai gastar mais ou menos R$15 de energia para recarregar teu carro, você vai gastar aí R$60 a mais por mês. É como se você tivesse um chuveiro elétrico a mais em casa ou um aparelho de ar-condicionado a mais em casa. É quase nada. É 6, 7 vezes menos que o equivalente térmico. Você pode usar o carregador portátil da Jaque, que custa R$3.900, que você liga em qualquer tomada 220 volts e acabou. Ou você usa o carregador da EDP. Você usa o que a gente chama de wallbox, onde você tem o pessoal vem, coloca o carregador na sua casa, instala como instala um aparelho de ar-condicionado, custa R$8.500, ou um aluguel de R$300 por mês, e com isso você recarrega teu carro em 3, 4 horas. Quanto custa? Se você rodou 200 km, vai custar R$12, é nada. E se você rodou 300 km, R$18, é nada. É muito barato o uso diário do carro elétrico. E não tem manutenção. As revisões até 60 mil quilômetros nos nossos carros custam R$650. R$650 é a revisão de 10 mil quilômetros de qualquer carro térmico no Brasil. Conosco você faz 60 mil quilômetros. Não tem manutenção, porque não tem nada. Não tem alternador, não tem bomba d'água, não tem bomba de combustível, não tem nenhum filtro, não tem correia, não tem escapamento, não tem alternador, não tem nada, não tem vela, não tem injeção, não tem nada o carro elétrico. Ele é tecnologicamente evoluído, mas mecanicamente muito simples. Acabei de testar o modelo mais barato dos carros elétricos da Jaque Motors, o EV20, que tem autonomia para 400 quilômetros. É um carro, é bom que saiba, somente para o circuito urbano. Ele custa R$ 119.900. Ele é completo, tem banco de couro, o câmbio não é no joystick, é no seletor no painel central. Vamos ver um pouco mais do que tem por dentro do carro e como ele percorreu aqui na cidade de São Paulo. A porta de entrada dos modelos elétricos da Jaque Motors, o EV20, é apresentado como um SUV compacto, mas é um subcompacto. Isso fica evidente em suas medidas. Tem 13,77 de comprimento, 1,68 de largura, 1,57 de altura e um porta-mala de 121 litros e custa R$ 119.900. Para avaliar o carrinho e observar seu desempenho, a marca asiática optou por um circuito curto pelas ruas da capital paulista. Aliás, o modelo é destinado para o dia a dia nos centros urbanos, até porque a sua autonomia é de 400 km, desde que o motorista circule sem o ar-condicionado ligado. Se quiser escapar do calor, a autonomia cai para aproximadamente 260 km. O modelo testado não será o mesmo que começa a ser vendido em janeiro de 2020. Uma das principais modificações é o step, que não ficará mais na tampa do porta-malas. Seu interior é bem acabado, embora não chegue a ser luxuoso. Bancos laterais das portas em couro sintético e os plásticos bem encaixados, nada de rebarbas aparentes. Mas o que chama a atenção do motorista é a ausência da alavanca de câmbio. Ela não existe. Em seu lugar, um seletor giratório no console central com as letras D, N e R, drive, neutro ou ré, respectivamente. Na parte superior do painel, uma central multimídia, entre outras informações, mostra ao motorista a carga da bateria.
Já no painel de instrumentos, é possível acompanhar o consumo de energia, um pouco confuso para quem nunca teve um veículo elétrico. Ele funciona como se indicasse o consumo de combustível em um automóvel tradicional. O carro tem dois modos de direção: Eco, que prioriza o desempenho e deixa de lado a autonomia, enquanto a Low restringe a velocidade a 63 km e contribui na economia da bateria. Ao longo do trajeto, o desempenho do SUV até surpreende. Tem boa arrancada, é ágil no trânsito, a suspensão absorve bem os resultados do piso. É bom saber que o silêncio no interior é total na cabine, a não ser que o motorista opte por rodar com as janelas abertas. No teste, usamos os dois modos de condução. No Eco, o desempenho é bom e o carrinho responde bem, apesar dos 68 cavalos de potência. Em compensação, a carga cai significativamente. No Low, sem ar-condicionado e rodando na faixa dos 63 km por hora, a economia é sentida e vista no painel de instrumentos, mas não se ganha. O desempenho dele no trânsito é bem aceitável. A parte ruim é torrar quando o verão chegar. De um modo geral, o EI20 tem pontos positivos, mas é preciso levar em consideração se vale investir cerca de R$120 mil em um veículo somente para o uso urbano. Outra questão que deve ser pesada é a recarga. Segundo o presidente da marca, Sérgio Habib, ela pode ser feita semanalmente, bastando conectá-lo à rede elétrica, ou adquirir um recarregador que tem um custo em torno de R$8 mil. Para quem mora em casa, a recarga não chega a ser um problema, e o custo é, segundo a marca, semelhante a de um ar-condicionado.